Meus netinhos sentem-se meio de perto. Que a vovó vai começar a história que guardei a vida inteira. Eu era uma menina como tantas outras, crescendo aqui mesmo em São João da Boa Vista, bem pertinho de onde estamos agora. Naquela época, o mundo parecia tão grande, cheio de possibilidades, e a gente achava que a vida seria um conto de fadas sem fim. Eu era a caçula de uma família grande, cheia de irmãos e primos que corriam pelos campos e inventavam mil brincadeiras. A casa da minha avó, com seu cheiro de bolo de fubá e café fresquinho, era o centro do nosso universo. Ali, entre risadas e segredos sussurrados, eu construía meus próprios castelos no ar. Meus sonhos eram simples, mas grandiosos para uma menina do interior. Eu queria estudar, sabe, aprender de tudo um pouco, ler os livros que minha professora tanto elogiava e que me transportavam para mundos distantes. Sonhava em ter minha própria casinha, talvez com um jardim cheio de flores de todas as cores, e casar com um homem bom, que me amasse de verdade, e com quem eu pudesse construir uma família. Nada do luxus, nada de viagens para terras distantes. Só a simplicidade e a paz de um lar amoroso. Eu via minhas irmãs mais velhas se casando, arrumando suas trouxas e partindo para suas novas vidas. E imaginava a minha vez, cheia de expectativa e uma certa doçura no coração. Mas a vida, meus queridos, tem um jeito de nos surpreender, não é mesmo? Às vezes ela nos joga em caminhos que jamais imaginamos trilhar, e é preciso ter muita força para não desabar. No meu caso, o desvio começou de mansinho, quase imperceptível, como uma nuvem escura que surge no horizonte, sem a gente notar. Eu devia ter uns 15 anos, aquela idade em que a gente começa a se descobrir, a sentir o primeiro frio na barriga, as borboletas no estômago. Eu era curiosa, ingênua, e confiava nas pessoas, especialmente naquelas que faziam parte do meu círculo, da minha família. E foi aí que o inaceitável aconteceu. Não quero entrar em detalhes muito dolorosos, meus netinhos, mas o que posso dizer é que fui traída pela confiança, pela inocência que eu ainda carregava. Era alguém que deveria me proteger, alguém que, por laços de sangue e proximidade, eu via como uma figura de segurança. A gente nunca espera o mal de quem está perto, não é? E a dor não foi só a do momento, mas a que se instalou na alma. Uma ferida invisível que sangraria por muitos anos. A vergonha e o medo foram meus primeiros companheiros após aquele dia. Eu me sentia suja, quebrada, como se algo dentro de mim tivesse se estraçalhado e nunca mais pudesse ser consertado. Onde eu iria? Para quem eu contaria? Naquela época, as coisas eram diferentes. Uma moça solteira que passasse por algo assim era logo estigmatizada, apontada na rua, e sua família carregaria o peso da vergonha junto. Meus sonhos de estudos, de um lar tranquilo, de um futuro simples e feliz, pareciam se desintegrar diante dos meus olhos, virando pó. Ao vento, eu me fechei. Parei de rir com a mesma facilidade, de brincar com o mesmo entusiasmo. Minha mãe percebia, claro, mas eu não conseguia falar. As palavras ficavam presas na garganta, como um nó apertado. Dormia pouco. Passava as noites em claro, remoendo o acontecido, tentando achar uma saída, um jeito de voltar no tempo e apagar tudo. Mas a vida segue, não importa o quanto a gente queira pará-la. E a cada dia, uma nova realidade se impunha, uma certeza que crescia dentro de mim e que me enchia. Meu corpo, que antes parecia meu, agora guardava um segredo que começava a se manifestar. Aquela menina cheia de sonhos, que um dia correu pelos campos de São João, já não existia mais. No lugar dela, havia uma sombra, uma alma perdida, que carregava um fardo pesado demais para seus poucos anos de vida. E o que eu ainda não sabia é que esse fardo ficaria comigo por muitas e muitas décadas. Até o dia de hoje, aquele segredo Musiquaredos começou a crescer junto comigo. Não só na alma, mas também no corpo. Eu tentava disfarçar, usar roupas mais largas, evitar os olhares curiosos, mas a verdade, como um rio caudaloso, sempre encontra seu caminho para a superfície. Lembro-me de cada detalhe,
como se fosse ontem, o enjoo matinal que eu dizia ser, da comida que não caía bem, o cansaço que eu justificava com as longas caminhadas até a roça, a aversão a certos cheiros que antes não me incomodavam. Minha mãe, com sua sabedoria de avó e sua experiência de ter criado tantos filhos, começou a me observar com um olhar diferente, um olhar que parecia enxergar através das minhas desculpas esfarrapadas. Eu me sentia cada vez mais isolada, vivendo em um mundo particular de medo e incertezas. As conversas das minhas irmãs sobre casamentos e festas pareciam tão distantes da minha realidade. Eu me pegava tocando a barriga de leve, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, sentindo um misto de pavor e uma estranha, quase imperceptível, ligação com a vida que ali se formava. Como eu, uma menina de 15 anos, daria conta de uma responsabilidade tão imensa? Como eu enfrentaria o mundo, a minha família, com uma verdade tão avassaladora? A descoberta, a confirmação daquilo que eu já sentia, no mais profundo do meu ser, veio de uma maneira simples, mas impactante. Um dia, minha mãe me chamou para conversar. Ela não usou rodeios, nem me deu tempo para criar mais desculpas. Com a voz calma, mas firme, ela me perguntou: minha filha, tem algo diferente em você. Você está esperando um bebê, não está? Naquele momento, o mundo parou. As palavras dela ecoaram no ar como um trovão, e eu senti o rosto esquentar, as lágrimas brotarem sem controle. Não adiantava mais negar. Meu corpo havia gritado a verdade por mim. Eu não conseguia responder, apenas chorei com a alma. Era um choro de alívio, por não ter que guardar mais o segredo sozinha, mas também um choro de desespero pelo que viria a seguir. Minha mãe, vendo meu desamparo, me abraçou forte, um abraço que misturava acolhimento e uma tristeza profunda. Quem é o pai, minha filha? Ela perguntou, a voz embargada. E aí, meus netinhos, veio a parte mais difícil, a que pesava mais do que tudo: contar para minha mãe que o pai do meu filho era meu próprio tio, irmão dela. Era como rasgar o véu da decência e da família. A revelação atingiu-a como raio. Seus olhos se arregalaram, a cor sumiu do seu rosto, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. Ela não gritou, não me repreendeu com raiva, mas a dor em seu olhar era mais cortante do que qualquer grito. A decepção, a vergonha, a tristeza, menos tudo isso se misturava na expressão dela. E eu me senti a criatura mais insignificante do mundo. Nós conversamos por horas baixinho, para que ninguém mais na casa ouvisse. Minha mãe, com sua força e sua fé inabalável, tentava encontrar um caminho, uma solução, para a situação que parecia não ter saída. Ela me explicou as implicações, o que aconteceria se a verdade viesse à tona na comunidade, a mancha que isso traria para nossa família. Naquela época, o julgamento era cruel e implacável, especialmente para as mulheres. Uma gravidez fora do casamento já era um escândalo. Uma gravidez com um parente, isso era impensável, algo a ser escondido a qualquer custo. Aquele dia marcou o fim da minha infância de vez. Eu não era mais a menina que sonhava em correr livre pelos campos. Agora, eu era uma mulher, uma mãe em potencial, carregando um fardo que moldaria cada passo da minha vida. A ingenuidade se esvaiu, substituída por uma necessidade premente de proteger a vida que crescia em mim, a qualquer custo, mesmo que isso significasse viver uma mentira. A descoberta da gravidez não foi apenas a constatação de uma nova vida, mas a quebra definitiva dos meus sonhos, a imposição de uma realidade dura e implacável que me forçaria a fazer escolhas que nenhuma menina deveria ter que fazer. E assim, no abraço apertado da minha mãe, com um segredo entre nós duas, comecei a entender que minha vida de fato nunca mais seria a mesma. A partir daquele momento, a palavra segredo se tornou a mais importante do meu vocabulário. Depois que o choro secou e a realidade se impôs, a pergunta da minha mãe ecoou no silêncio daquele quarto. Quem é o pai, minha filha? Meus netinhos. Essa foi a parte que mais doeu em toda a minha vida. Não era só a vergonha de uma gravidez fora do casamento, mas o peso, a traição que vinha de dentro da própria família. O pai do meu filho, aquele que deveria ter sido uma figura de proteção,
Era meu tio. Sim, o irmão da minha mãe, alguém que eu via com respeito e carinho. Um homem que frequentava a nossa casa, que sentava à nossa mesa, que dividia as alegrias e as tristezas da nossa família. A revelação foi como uma bomba, caindo no meio da nossa sala de estar. Minha mãe, que até então demonstrava uma tristeza contida, empalideceu. Seus olhos se arregalaram, e ela levou a mão à boca, como se para conter um grito de horror que não podia escapar. Lembro-me do seu olhar fixo no vazio, como se estivesse revivendo cada momento da vida com o irmão, tentando encaixar a monstruosidade que eu acabara de lhe revelar. A dor dela era quase palpável, e eu me sentia a pior das criaturas, por ter sido o instrumento de tanta angústia para minha própria mãe. O dilema então se tornou gigantesco. Não era apenas a questão de ter um filho em tenra idade sem marido, mas a origem dessa vida. Como se falaria de algo assim? Naquele tempo, em São João da Boa Vista e em qualquer outra cidade pequena do interior, os laços de parentesco eram sagrados. E o incesto, meus queridos, era um tabu absoluto, algo que não se nomeava, não se comentava, e que se fosse descoberto, traria desgraça para toda a linhagem. A mancha seria indelével, perseguindo não só a mim e ao meu filho, mas toda a nossa família por gerações. Minha mãe, depois de um longo e doloroso silêncio, começou a raciocinar sobre as consequências. Ela me explicou com a voz embargada, mas firme, que essa verdade não poderia, sob hipótese alguma, vir à tona. Não era só por mim ou por ela, mas pela família toda, pela reputação que seria destruída, pelas vidas que seriam arruinadas. A sociedade da época não perdoava. O julgamento seria cruel, o escândalo insuportável. Minha mãe, com a sabedoria da experiência, sabia que a única forma de nos protegermos, de proteger a criança que estava por vir, e de manter a honra, ainda que manchada, da família, era esconder a verdade às 7 chaves. Conversamos sobre o que seria do meu tio. Ele era casado, tinha filhos, e a revelação destruiria a vida de todos eles. O peso da minha confissão não cairia apenas sobre os meus ombros, mas se espalharia como uma praga, contaminando cada um que estivesse próximo. Era uma escolha entre a minha verdade e a integridade de tantas outras vidas. Naquela noite, a vovó, aqui, ainda uma menina, precisou amadurecer décadas em poucas horas. Eu entendi que não havia espaço para minha dor, ou para o meu desejo de justiça. A prioridade era a sobrevivência, a proteção do bebê que crescia dentro de mim e a preservação do que restava da paz familiar. O dilema não era mais sobre o que eu queria, mas sobre o que era necessário fazer. A ideia de que meu tio era o pai do meu filho me causava um misto de repulsa e confusão. Como alguém que eu confiava tanto podia ter feito algo assim? A imagem dele, antes familiar e segura, transformou-se em algo sombrio e perturbador. Eu sentia raiva, sim, mas a raiva era um luxo que eu não podia me permitir. Havia um bebê a caminho e a vida dele, a pureza e a inocência, precisavam ser resguardadas acima de tudo. E assim, diante do abismo que se abria à minha frente, minha mãe e eu tomamos uma decisão. Uma decisão que selaria meu destino e me amarraria a um segredo por toda a minha existência. O dilema era claro: revelar a verdade e destruir a todos, ou construir uma mentira elaborada para proteger o futuro. A resposta, dolorosa como era, se tornou a única opção viável naquele momento. A partir daquele dia, o pai do meu filho seria uma figura invisível, um nome que nunca seria pronunciado, e a verdade sobre ele seria enterrada tão fundo que nem mesmo os ventos da fofoca de São João da Boa Vista seriam capazes de desenterrá-la. Com o dilema do pai do meu filho pesando sobre nós, como uma nuvem carregada, a única saída que minha mãe enxergou, e que eu, na minha tenra idade e desespero, acabei por aceitar, foi uma decisão drástica. Eu precisava me casar, e rápido. Mas não era qualquer casamento, meus netinhos. Era um casamento arranjado, uma farsa para encobrir a verdade, para dar um nome ao meu bebê e, acima do tudo, para me dar um disfarce, um escudo contra a fúria do julgamento social daquela época. Lembro-me de sentar à mesa da cozinha, onde tantas decisões simples da nossa família haviam sido tomadas,
e ouvir minha mãe expor o plano, ela falava com uma voz monótona, quase sem emoção, como se estivesse recitando uma lista do Pfizers. Você vai casar, filha. É o único jeito de proteger a criança e de proteger nossa família. O ar na cozinha parecia pesado, denso. Eu sentia cada palavra dela perfurando meu coração, despedaçando os últimos vestígios daquela menina que sonhava com um casamento por amor, com um vestido branco e um futuro brilhante. A pergunta óbvia veio em seguida. Mas com quem, mãe? E a resposta foi ainda mais um choque. Não seria com qualquer um. Minha mãe, com sua astúcia e seu conhecimento da nossa comunidade em São João da Boa Vista, já tinha alguém em mente. Um homem mais velho, um trabalhador da roça, que conhecíamos de vista. Alguém que, por alguma razão, ela sabia que aceitaria a proposta. Não havia amor, não havia paixão, nem mesmo um pingo de afeição. Era um acordo frio, pragmático, nascido do desespero e da necessidade. A ideia de me casar com um desconhecido, de entregar minha vida a um homem por quem eu não sentia nada, era assustadora. Mas o medo da vergonha, do escândalo que a gravidez secreta com meu tio traria, era. A cada dia que passava, minha barriga crescia um pouco mais, e o tempo se tornava nosso inimigo. Não havia espaço para hesitação. A decisão foi tomada. Eu me casaria e esconderia a verdade sob o véu de uma união forçada. Minha mãe e eu, e algumas tias de confiança que foram postas a par de uma versão suavizada da história, menos que eu estava grávida, de um namorado, que me abandonou. Começamos a orquestrar tudo, foi uma corrida contra o tempo. O namoro com o meu futuro marido precisava ser breve e convincente. As visitas dele à nossa casa eram formais, com poucas palavras, e sempre sob a supervisão atenta dos meus pais. Eu me sentia como uma atriz em uma peça, interpretando um papel que não era meu, vivendo uma mentira que parecia esmagar minha alma. Os preparativos foram rápidos e discretos. Nada de grandes festas, nada do pompa. Um casamento simples na igreja, com poucos convidados, apenas a família mais próxima e alguns vizinhos, para não levantar suspeitas. Eu usaria um vestido emprestado, nada de véu ou grinalda, e ninguém, nem mesmo eu, repararia se o vestido não estivesse perfeitamente ajustado. A minha cintura, que já começava a engrossar, aquele dia do casamento Musnetinhas, é uma mancha turva na minha memória. Lembro-me de me arrumar em silêncio, de sentir o peso do vestido sobre o corpo e o nó na garganta. Eu não conseguia sorrir. Meus olhos se desviaram dos olhares curiosos, daquelas tias que sussurrava sobre a pressa do matrimônio, no alto, ao lado de um homem que seria meu marido, apenas no papel e na frente da sociedade. Eu fiz meus votos com a voz embargada, enquanto o segredo ardia no meu peito, um fogo que me consumiria por anos. A decisão de casar e esconder foi um sacrifício. Eu enterrei meus próprios sonhos, minha própria felicidade, em nome da minha família e do meu filho, que estava para nascer. A partir daquele dia, minha vida seria uma encenação constante, uma fachada cuidadosamente construída para proteger a verdade mais dolorosa. Eu me tornaria uma esposa e logo uma mãe, mas com uma alma que já se sentia velha e carregada, antes mesmo de começar a viver de verdade. E assim, com a promessa de um matrimônio sem amor e um segredo enterrado nas profundezas do meu ser, eu dei o primeiro passo para uma nova vida, uma vida que seria moldada pela mentira e pela necessidade de esconder a verdade a qualquer custo. Casar não apagou o meu passado. Musnetinhas, pelo contrário, apenas o enterrou mais fundo, fazendo com que o segredo se tornasse um companheiro constante, uma sombra que me seguia para onde quer que eu fosse. A vida de casada, para mim não, teve a doçura ou a leveza que eu via nos olhos das outras noivas de São João da Boa Vista. Era uma rotina de disfarces, de sorrisos ensaiados e de uma solidão que morava bem no centro do meu peito. Meu marido era um homem bom, à sua maneira, trabalhador, calado, cumpridor de seus deveres. Ele nunca soube a verdade completa, apenas a versão que minha mãe e eu havíamos arquitetado, a de que eu estava grávida de um rapaz que me havia abandonado. Ele aceitou a situação, talvez por compaixão, talvez por uma necessidade de ter uma família,
Eu nunca soube ao certo, mas a ausência de amor genuíno entre nós era um vazio que as paredes da nossa pequena casa nunca puderam preencher. Compartilhávamos o mesmo teto, a mesma mesa, mas não os mesmos sonhos, nem os mesmos segredos. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu tentava me adaptar à nova rotina, à responsabilidade de um lar, enquanto meu corpo se transformava e a vida dentro de mim crescia a olhos vistos. Aos poucos, a barriga ficou evidente, e os olhares curiosos, antes furtivos, se tornaram mais diretos. Os sussurros na rua eram como agulhas finas, espetando a minha pele. Coitada da menina, tão nova, e já com essa vida. Casou às pressas, sabe como é, né, de quem será o filho dela. Eu ouvia tudo, baixava a cabeça e seguia em frente, tentando parecer indiferente, enquanto meu coração apertava para disfarçar a data da gravidez e a real paternidade. Inventamos a história de que o bebê havia nascido antes do tempo, um pretexto comum na época para justificar as uniões apressadas. O medo de que alguém desconfiasse da verdade do meu tio era uma constante. Cada visita da família, cada conversa com vizinhos, era uma corda bamba, onde eu tentava equilibrar a normalidade com a necessidade de esconder o abismo que se abria sob meus pés. Eu aprendi a ser uma mestra em desviar conversas, em mudar de assunto, em sorrir quando a vontade era chorar dentro do caça. A relação com meu marido era de respeito mútuo, mas nunca de intimidade profunda. Eu tentava ser uma boa esposa, cuidar da casa, preparar suas refeições, cumprir com as minhas obrigações. Ele, por sua vez, nunca me cobrou afeto, além do esperado. Éramos dois estranhos unidos, por uma conveniência, e o espaço entre nós era preenchido pelo silêncio do meu segredo. Não havia longas conversas noturnas, nem confidências trocadas ao pé do ouvido. Ele não sabia do meu passado, do trauma que o me assombrava. E eu não podia, não ousava compartilhar. O maior peso, no entanto, era a constante vigilância. Viver com medo de que uma palavra mal colocada, um olhar demorado, pudesse revelar o que eu tanto me esforçava para esconder. Eu me tornava cada dia mais reclusa, mais fechada em mim mesma. As saídas eram poucas, as conversas com amigas eram superficiais. O segredo era uma prisão invisível, uma gaiola que me impedia de ser eu mesma, de viver plenamente. A ironia da situação era que, enquanto eu carregava essa mentira dolorosa, a vida seguia seu curso. As colheitas vinham e iam. Os carnavais animavam a cidade, as crianças cresciam nas ruas, e eu, por trás da minha fachada de esposa e futura mãe, sentia o peso de um segredo que não me pertencia por inteiro, mas que eu havia aceitado como meu para proteger a todos. O coração da vovó aqui, Musnetenhas, estava partido, mas ainda batia forte pela vida que estava para chegar. Eu sabia que a chegada do meu bebê traria uma nova camada de desafios, mas também, quem sabe, um propósito para toda aquela dor e sacrifício. O segredo continuaria ali, guardado às 7 chaves, mas a esperança de um amor maternal, puro e verdadeiro, começava a brotar em meio ao deserto da minha alma. Musnetenhas, se há um dia que permanece vívido na minha memória, apesar de todas as brumas do tempo e da dor, é o dia em que o meu tesouro chegou ao mundo. Messes do angst, de medos e de segredos, pareciam se condensar naqueles últimos dias da gravidez. Minha barriga já estava enorme, e as desculpas sobre nascimento antes do tempo já não colavam tão bem. A comunidade de São João da Boa Vista, com seus olhos sempre atentos, já esperava a chegada do meu filho. Foi uma noite fria e úmida, daquelas que anunciam a mudança de estação. As dores começaram de mansinho, depois vieram com uma intensidade que eu jamais havia imaginado. Minha mãe, sempre ao meu lado, foi meu porto seguro. Lembro-me dela, com as mãos firmes nas minhas, me dando força e coragem a cada contração. Meu marido estava ali também, solícito à sua maneira, mas a verdadeira conexão, a cumplicidade daquele momento, era entre mim e minha mãe. A única que sabia a verdade por trás daquela nova vida que estava prestes a surgir. E então, depois de horas que pareceram uma eternidade, ele veio ao mundo. Um ser pequenino,
enrugado e chorão, mas para mim, a criatura mais linda que meus olhos já haviam visto. Quando o pegaram e o colocaram nos meus braços, senti uma onda de amor me invadir, tão poderosa que lavou por um instante todos os medos, todas as vergonhas, todos os segredos. Era um amor puro, instintivo, que me transformou completamente. Naquele momento, eu não era mais a menina traída ou a esposa por conveniência. Eu era mãe. O primeiro choro dele foi música para meus ouvidos. O cheirinho de bebê, o toque da sua pele macia contra a minha, tudo isso me trouxe uma alegria indescrita, finalmente, um propósito para toda a dor que eu havia carregado. Aquele pequeno ser era a prova de que a vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, encontra um jeito de florescer. Eu o olhava e via nele a minha redenção, a chance de recomeçar, de construir um futuro diferente. Mesmo que as bases do meu presente fossem tão frágeis, mas junto com a alegria imensa, os medos voltaram, sutis a princípio, depois mais intensos. Aquele bebê, tão indefeso, trazia consigo a verdade do meu passado. Como eu o protegeria do mundo, dos julgamentos, da sombra de uma paternidade que jamais poderia ser revelada? Cada vez que alguém olhava para ele, eu sentia um calafrio. Será que veriam alguma semelhança com o meu tio? Será que algum traço, alguma expressão entregaria o nosso segredo? A paranoia era uma companheira constante. Eu me dedicava integralmente a ele. Cada mamada, cada troca de fralda, cada canção de ninar era um ato de amor e de proteção. Eu o ninava por horas, sussurrando promessas de que ele seria amado, que ele seria feliz, que nada do mundo exterior o alcançaria. Meu maior desejo era que ele crescesse forte, saudável e, acima de tudo, que nunca sentisse o peso do segredo que eu carregava por nós dois. O dilema de como chamá-lo foi mais um desafio. Queríamos um nome que não levantasse suspeitas, que não evocasse memórias ou semelhanças com a família do meu tio. Escolhemos um nome bonito e comum, na esperança de que ele pudesse ter uma vida normal, sem a sombra do passado. Cada vez que alguém elogiava sua beleza, seu sorriso, eu sentia um misto de orgulho e pavor. O meu tesouro era tão perfeito, tão inocente, e eu faria de tudo para que a minha história não o maculasse. A vida de casada continuou, mas agora com um novo propósito. Meu filho era a minha âncora, a minha razão para me levantar todos os dias. Eu observava meu marido segurá-lo, brincar com ele, e sentia um nó na garganta. Ele era um pai para essa criança, no papel e no afeto que demonstrava, mas não no sangue. E eu, com um coração partido, entre a alegria de ter meu filho e o pavor de que a verdade pudesse vir à tona, me tornei uma leoa para protegê-lo. A chegada do meu tesouro foi o início de uma fase onde a maternidade seria minha maior alegria e, paradoxalmente, a maior fonte dos meus medos. E assim eu seguiria em frente, com o amor de mãe como o meu guia e o segredo, ainda no mais profundo do meu coração. Musinetin Haas, a vida sagu, como um rio que corre, levando os dias e os anos, com sua correnteza implacável. Meu filho cresceu, meus outros filhos nasceram, e a família se expandiu, enchendo a casa de risadas, de brincadeiras e da doce confusão que só a vida pode trazer. Por fora, eu parecia uma mulher comum, de São João da Boa Vista, esposa, mãe, avó, e ia à igreja, participava das festas da comunidade, recebia as amigas para o café e as fofocas do dia. Mas por dentro, meus amores, eu carregava um fardo invisível, um segredo que pesava na minha alma como uma rocha. A mentira sobre a paternidade do meu filho mais velho era um véu constante, uma barreira entre mim e o mundo, e até mesmo entre mim e aqueles que eu mais amava. Eu me tornei uma mestra em disfarçar, em desviar olhares, em evitar conversas que pudessem levar a perguntas perigosas. Cada elogio à semelhança do meu filho com o pai, ou seja, meu marido, era uma facada. Eu sorria, agradecia, mas por dentro sentia um calafrio, o medo de que a verdade, por menor que fosse a pista, pudesse escapar. O tempo passou, e com ele, as preocupações da juventude deram lugar
as responsabilidades da vida adulta. Construí um lar, criei meus filhos com todo o amor que cabia no meu coração. Eles eram a minha vida, a minha alegria, a minha razão de ser. Mas o silêncio sobre a origem do meu primogênito era uma parte de mim que eu nunca podia compartilhar. Ele cresceu, casou, teve seus próprios filhos, menos meus netos. Vocês, e eu o via com um carinho e uma culpa que só uma mãe, que guarda um segredo, pode entender. Ele me abraçava, me beijava, e eu sentia um aperto no peito. Como ele reagiria, se soubesse a verdade? Essa pergunta me assombrou por décadas. O peso da mentira não era apenas moral musicaredos. Ele se manifestava de outras formas. Eu me tornei uma pessoa mais calada, mais reservada, evitava conflitos, preferia o silêncio à discussão, temendo que uma palavra dita no calor de uma briga pudesse abrir a porta para o que eu tanto escondia. As noites em claro eram frequentes, com a mente remoendo o passado, imaginando e se eu tivesse contado, se as coisas tivessem sido diferentes. Mas as perguntas não tinham resposta, e o tempo só cimentava a realidade do meu segredo. Eu via meu tio, o pai biológico do meu filho, em festas de família, em reuniões, e meu coração disparava. Ele nunca tocou no assunto, nunca demonstrou qualquer reconhecimento além do habitual. Para ele, talvez aquele evento fosse apenas uma memória distante, abafada pelo tempo e pela negação. Mas para mim, era uma ferida aberta, um lembrete constante daquela traição e do sacrifício que eu havia feito. Era uma tortura silenciosa, um nó que se apertava a cada vez que nossos olhares se cruzavam. E eu o via interagir com o filho, que ele nunca reconheceria. A comunidade mudou com os anos. São João da Boa Vista cresceu, mas o modo de pensar, em certos aspectos, permanecia arraigado. O medo do julgamento, da desgraça pública, nunca me abandonou. Minha mãe, minha confidente e cúmplice nesse segredo, foi a única com quem eu podia ocasionalmente trocar um olhar de entendimento, um suspiro que valia mais que 1000 palavras. Depois que ela se foi, me senti ainda mais sozinha com o meu fardo. A vida me deu muitas alegrias, sim. Vi meus filhos prosperarem, meus netos nascerem e crescerem. Fui amada, respeitada e construí uma família sólida, mas em cada um desses momentos de felicidade havia uma pontada, uma lembrança do segredo que me impedia de ser completamente livre, completamente eu mesma. A mentira, meus netinhos, pode até proteger no início, mas com o tempo, ela se torna um peso insuportável, uma prisão sem grades, que rouba a paz da alma. E assim, eu vivi décadas, com um sorriso no rosto e um segredo no coração, esperando o dia em que pudesse finalmente me libertar. A vida, Mills tem seu próprio ritmo, e a gente nem percebe quando a juventude se esvai e a velhice chega, de mansinho, com suas rugas, seus cabelos brancos e suas dores nas juntas. Mas com a velhice, veio também algo que eu não esperava, uma necessidade premente, quase dolorosa, de aliviar a alma. O segredo que eu carreguei por tantas décadas, aquele que me acompanhou em cada passo, começou a pesar ainda mais, não mais como um fardo a ser escondido, mas como uma verdade que precisava ser libertada. Os dias se tornaram mais lentos, e as horas de reflexão más e numerosas. Sentada aqui na varanda da minha casa em São João da Boa Vista, vendo o sol se pôr sobre as montanhas, eu revisitei cada capítulo da minha vida. As alegrias, as tristezas, os amores, as perdas, e em meio a todas essas memórias, o segredo da paternidade do meu filho mais velho brilhava como uma ferida antiga que, mesmo cicatrizada por fora, ainda doía por dentro. Eu via meus filhos já adultos, alguns com cabelos grisalhos como os meus. Via meus netos correndo pela casa, cheios de vida e de curiosidade, e pensava: como eu poderia partir deste mundo, levando comigo essa história, essa parte tão crucial da minha existência sem que eles soubessem? O medo do julgamento, que antes era tão forte, começou a diminuir, substituído por um desejo ainda maior de autenticidade, de paz, e o sente-que para encontrar a verdadeira serenidade antes de partir. Eu precisava me despir daquela mentira
que me acompanhava desde a juventude. Não era mais uma questão de proteger a mim ou a minha família da vergonha social. A sociedade mudou muito desde os meus tempos de menina. As pessoas estão mais compreensivas, os tabus, embora ainda existam, não têm o mesmo poder esmagador de antes. A verdadeira proteção que eu buscava agora era para minha própria alma. Eu queria me sentir leve, sem pesos, sem nós na garganta. Antes de encontrar meu Criador, comecei a sentir que o silêncio, antes um escudo, tornara-se uma prisão. Uma prisão dourada, sim, com muito amor e carinho ao redor, mas uma prisão. Ainda assim, eu queria poder olhar para meus filhos e netos e ter a certeza de que eles me conheciam de verdade. Não apenas a versão que eu havia construído para o mundo. O desejo de compartilhar, de confessar, de ser totalmente transparente crescia a cada dia. Os riscos eram claros. Claro, a revelação poderia causar dor, confusão, talvez até raiva. Meu filho mais velho, principalmente, poderia se sentir traído, enganado. Mas a alternativa, a de morrer com o segredo, parecia-me ainda mais terrível. Era como deixar um quebra-cabeça incompleto para trás, uma peça faltando na história da nossa família. Passei a rezar mais, a pedir orientação, pedi a Deus a coragem para dar esse passo, para encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a cura. Não só para mim, mas quem sabe para todos os envolvidos. O alívio que eu imaginava sentir ao finalmente falar era uma força motriz, um sopro de esperança nos meus últimos anos. E assim, meus queridos, a vovó aqui, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, começou a amadurecer a ideia de que o adeus não seria completo sem a verdade. Não era mais uma questão de esconder, mas do reveler, de desfazer os nós que o tempo havia apertado. A velhice me trouxe a sabedoria de que a vida é finita e que certas coisas não podem ser levadas para o túmulo. E o maior desejo do meu coração, antes de partir, era ter a alma lavada, livre e em paz. O próximo passo, eu sabia, seria o mais difícil, mas também o mais libertador. Chegou, meus netinhos, o momento que eu tanto temi e, ao mesmo tempo, tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco, a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio consolar, de pesar, e eu sei que o fim está próximo, mas, por incrível que pareça, não sinto medo. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe. E com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. A decisão de contar o meu segredo no leito de morte não foi um capricho, mas uma necessidade profunda da minha alma. Eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira, se eu me despedisse de vocês com a verdade escancarada. Por mais dolorosa que ela fosse, naquela manhã, chamei meus filhos. O meu primogênito, o mais velho, aquele por quem tudo começou, e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um, senteram-se ao redor da minha cama, com os rostos preocupados, os olhos marejados. O silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante e pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam, olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas, apenas a verdade. Comecei do começo, da menina que eu era, ingênua e cheia de sonhos, daquela tarde terrível que virou minha vida, de ponta cabeça aqui em São João da Boa Vista. Contei sobre a descoberta, da gravidez, a vergonha,
o medo de ser julgada e de manchar o nome da família. E então, com a voz embargada, mas firme, revelei o que era o centro de toda a minha dor. O pai do meu filho mais velho não era o meu marido, mas sim o meu próprio tio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam com olhos arregalados, chocados, incrédulos, via a dor em seus rostos, a confusão, a raiva talvez. O meu primogênito, em particular, empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Era a verdade nua e crua, sem enfeites, sem atenuantes. Expliquei as razões da minha decisão. A necessidade de proteger a ele, meu filho, do julgamento de uma sociedade cruel, de dar a ele um nome e um lar, de preservar a honra da nossa família, ainda que isso significasse viver uma mentira por toda a vida. Falei do medo constante, do peso da mentira que carreguei sozinha, das noites em claro da culpa que me coroía. Não pedi perdão, pois sabia que o que fiz foi por amor e por desespero. Apenas pedi compreensão. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas do choque, de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era, sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração pela força que tive de carregar um segredo tão grande por tanto tempo. Aquele momento, Musinetten Haas, foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse, finalmente, respirar de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui, no meu leito de morte, eu escolhi a liberdade, a paz de uma alma que finalmente se revelou por completo. Meus amados netinhos, o ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram um espelho das minhas próprias, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos, sim, mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir: a compreensão. E com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse, com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento, músico Aredos, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história, Musinetten Haas, Naui, para ser um fardo para vocês. Pelo contrário, que ela seja um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco, nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes, as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos. E temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno, um amor que me levou a sacrificar minha própria paz em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los, crescer e formar suas próprias famílias. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família. Mas, acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis, que a vida, inevitavelmente, lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis. Aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras,
com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros, e é, na aceitação plena de tudo, isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo, quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências, mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram. Para serem amados ou aceitos, meus olhos estão ficando pesados, e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim. Mas antes do pet, quero que saibam que o amor que sinto por vocês é imenso, maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha e eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo. Que essa história seja um lembrete. A vida é um emaranhado de fios, alguns brilhantes, outros mais escuros, mas é a trama completa, com todos os seus fios, que forma o belo tecido da nossa existência. Amem muito, perdoem sem limites e aceitem a vida em toda a sua plenitude. E lembrem-se da vovó, que no fim de sua vida, encontrou a paz, ao finalmente compartilhar sua verdade com aqueles que mais amava. Agora, meus queridos, abracem-me. A vovó vai descansar.